Opa, olha o Márcio aí. Estamos aquecendo aqui, Márcio. Já vamos começar. Ó, o Rafa, tudo bem? Alessandro, deixa eu chamar o Alessandro. Fala, Rafa, obrigado por ter vindo aí. Alessandro, não apareceu você não. Ah, agora apareceu. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá, peraí. Acho que meu fone não conectou. Tá me ouvindo? Eu parei de te Vou ver. sem fone mesmo aqui, porque não vai rolar. Tá me ouvindo bem? Tô. Ah, beleza. Vamos dar uns 2 minutinhos para a turma chegar aqui. A conexão sumiu um pouquinho. Isso fui eu. Ah, voltou. Travou um pouquinho, mas voltou. Não sei se fui eu ou você. Pessoal, quem for chegando, clica na setinha ali, na flechinha do canto direito ali, e vai encaminhando aí para os amigos aí para acompanhar a live junto com a gente aqui. Vou descer um pouquinho, né? Tá um pouco alto. Melhorou. Poder botar um pouquinho mais alto aí, Alessandra? Acho que tá cortando um pouquinho sua testa, assim. Não sei se você tem um suporte aí. Aí, melhorou um pouquinho. Legal. Giovanni, Anselmo, Melhorou? gente, Tá vamos bom? compartilhando. Vamos. Ah, melhorou. Legal. Beleza. E aí, correria e tudo mais? Daquele jeito que você conhece, né? Eu acho que não é diferente para você, né? Eu respondo um pouquinho mais no WhatsApp. Você dá uma desaparecida, acho que você só responde no início do dia e final do dia, né? Você não para, você não é escravo do WhatsApp, não, né? Acaba que aqui adotaram o WhatsApp como ferramenta interna também, então fica um acúmulo de mensagens. A gente não tem o costume de usar a Teams ou Slack, então acaba sendo no WhatsApp mesmo. Aí a gente pega. Eu tenho hora também que o WhatsApp tá igual uma árvore de Natal aqui. Vou começar, pessoal, acho que vai entrando aqui para a gente já bater um papo, né? A gente vai gravar essa live também. Depois a gente vai postando alguns cortes também. Então, ao vivo aqui aparece aí. Normalmente vem umas 20, 30 pessoas para nos prestigiar aqui, né? Está entrando aí mais gente. Mas vamos conversar. Primeiro, eu queria agradecer, Alessandro, pela sua participação. Agradecer aí que o seu tempo é corrido mesmo, né? Já está algumas semanas aí marcando, remarcando, né? E agora deu certo, além de ser um grande profissional ocupado, ainda é pai, né? De neném, né? Tá na correria, trabalho em casa, trabalhando no trabalho também, né? E aí eu queria É, contar um pouquinho da sua experiência aqui. Se eu falar alguma coisa errada, você me fala, tá? Eu gosto de falar um pouquinho da parte acadêmica. Eu tenho feedback de alguns ex-alunos meus, né? Que eu não tenho mais alunos assim, porque já parei de dar aula. Mas alguns ex-alunos eu acho interessante, até por saber assim, né, para que caminho que você vai tomando ali de acordo com as carreiras, né? E o Alessandro, então, gente, ele é CMO, né, do Grupo Zelo. E aí eu vou deixar você contar um pouquinho do Zelo depois. E acumula também como head da Ducast também, que faz parte do mesmo grupo, né? O Alessandro ele tem uma formação de ciência da informação, né, Alessandro? Você foi técnico em administração de negócios, bacharelado em ciência da informação, pós-graduação em gestão de negócios e finalizando a pandemia ali, você fez um mestrado em empreendedorismo e inovação, né? Então você tem, além de ter uma ampla experiência profissional, tem um currículo legal também, né? Bastante estudo, né? E você veio de uma carreira na área de mineração para a área de energia, para a área de tanta eficiência energética, gás, várias coisas aí, né, Alessandro? E hoje você estacionou em um outro setor aí, bem diferente, né? Eu queria que você
contasse um pouquinho aí, se eu falei alguma coisa errada, contasse um pouquinho sobre você aqui nessa introdução e sobre essa jornada também, essas mudanças diárias e um pouquinho do que você está tocando aí hoje, para quem não te conhece, te conhecer aqui também. Show de bola. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É sempre bom trocar uma ideia com você. Aprendo demais, você sabe disso. E, bom, não falou nada errado. Hoje eu estou aqui no Grupo Zelo. Assumi recentemente a diretoria de marketing, mas eu fui convidado inicialmente para tocar do Cash, que é uma startup que foi adquirida pelo grupo em 2019 e eu entrei justamente para pivotar, remodelar e colocar de fato a startup monetizando. E a partir desse trabalho aí, mais ou menos 2 anos, acabei acumulando também a função de marketing do grupo, que, pô, para mim tem sido um desafio enorme, um privilégio trabalhar, porque quem não conhece, né, o Grupo Zelo é do setor funerário, a gente gosta de falar death care, né, fica mais bonito assim, mas é uma empresa que hoje já é líder nacional e, se não me engano, também líder na América Latina, uma empresa que cresceu muito nos últimos 6 anos, ela tem só 6 anos de vida e nesse período aí já com liderança no segmento. E é um produto muito difícil, né? Você vender hoje plano funerário é um produto que tem ainda um certo tabu e assumir a área de marketing para vender um produto que tem uma certa dificuldade, isso óbvio coloca um desafio e toda essa bagagem minha de inovação contribui. Pensar diferente, usar ferramentas, metodologias para tentar tirar o melhor que é possível fazer aqui para colocar um produto como esse no mercado, né? Antes eu estava como head de inovação na Comgás, antes disso a AS Brasil, também trabalhei num fundo de private equity, diretamente numa empresa de tecnologia, tudo isso em São Paulo e antes disso aqui em Belo Horizonte eu trabalhei em mineração. Então quem passou por indústrias basicamente de base, né? Você pega mineração, tecnologia, energia, cai um setor funerário e fala assim, Alessandro, o que te deu na cabeça? Mas, cara, tem sido uma cachaça aqui, porque é um produto recorrente, né, de receita recorrente, então todo mundo que estuda, entende modelos de negócio, sabe que isso é o filão, é a menina dos olhos de qualquer empreendedor, qualquer investidor. Além disso, um produto que está muito bem inserido na base da pirâmide, a classe CDE já conhece muito o benefício do produto, então isso faz com que, além de ser recorrente, ele tenha escala. Então isso, para a minha experiência, para a minha carreira, realmente foi muito importante, porque eu sempre estive do lado daquele cara que via a startup, via o projeto de inovação, dava palpite, puxava isso para dentro das grandes empresas, agora estou do lado justamente de quem está fazendo decolar uma startup, quem está fazendo decolar um novo negócio, então está do outro lado da mesa, para mim tem sido gratificante. E você comentou aí um pouco da parte acadêmica, né? Eu vejo muita gente falando, pô, não faz sentido fazer mestrado, não faz sentido fazer doutorado, tem que montar o seu próprio negócio, óbvio, tenho opinião para tudo, respeito todas elas, já montei o meu negócio, já vendi, já quebrei, então eu consigo falar um pouco disso, mas a parte acadêmica ela é sempre fundamental, primeiro para te basear no conteúdo, né? E isso sem dúvida é um ponto importante, mas principalmente para você aprofundar no método, né? Quando a gente fala de qualquer área do conhecimento, quando você domina o método, você acaba conseguindo puxar qualquer tipo de disciplina para você. E, para mim, a parte acadêmica, ela exercita isso na gente. A busca pelo conhecimento, a busca pelo diálogo, a busca pelo método, pelo aprofundamento. Então, sem dúvida nenhuma, o acadêmico é uma alavanca para o profissional e eu vi isso muito na prática, né? É óbvio que lidar com as tarefas do dia a dia, principalmente em posições de liderança, ao mesmo tempo que você toca uma função acadêmica, não é fácil, mas é essencial porque no processo, óbvio, você fica bastante apertado, mas depois você vê que tudo ali fez sentido. É interessante você falar, porque eu fiz mestrado também, abri o negócio, né? Mas a gente ouve muito isso. Para quem está fazendo mestrado, você quer virar professor, né? E para mim foi uma das
decisões mais acertadas. Eu acho que quem estuda não faz papel de bobo, né? E às vezes o mercado fala assim, não faça universidade, não faça isso. E aí você vê aqueles caras, né, que estão querendo vender curso, às vezes, né, compra meu curso, não vai para a universidade, né? Tem algum interesse por trás disso. E, eu tive, né, dentro desde a fundação da One, né, em startup, em várias incubadoras, né? E a gente via a galera, às vezes, pouco estudo, gente jovem, né? Eu comecei a empreender tarde, né? Eu estou com 42 anos, né? Comecei em 2017, e ver uma turma jovem que está certo em inovar e correr atrás, mas às vezes está inventando mais do mesmo ali, não está plugado no cliente, não tem proposta de valor dominada, aquela coisa toda que a gente já estudou e já sabe, né? Então, acho que estudar é essencial, acho que isso é fantástico. E outro ponto interessante que você falou, né? Eu gosto de falar sempre que tem duas coisas que você não pode mexer com a pessoa, que é o dinheiro e a saúde, né? Uma delas, o dinheiro é reembolsável, né? Se sumiu um dinheiro no seu banco, sumiu R$ 1.000 aqui no banco, você reclama, se te der 2.000 de volta semana que vem, tá tudo resolvido, você tá feliz, né? A saúde não, né? Eu falo muito que a gente atende bastante plano de saúde, né? E não tem como você não atender ali, falar, vou te reembolsar o plano de saúde dos últimos 24 meses. Não, na hora que eu preciso de atendimento, eu tenho que ser atendido, não tem escolha, né? E realmente, assim, né, a gente, obviamente, já tive experiências de morte na família, já fui, né, cliente do Grupo Zelo, infelizmente, claro, né, mas é coisa que todo mundo tem que passar. E realmente, assim, é aquele momento que você está sensível, né? Você não quer passar por nada. Seu atendimento não pode escorregar. Coisas que às vezes no dia a dia, né? Num restaurante, até no plano de saúde, você tem um pouco mais de paciência, né? Uma companhia aérea, né? Assim, um pouco mais de paciência, né? Nem sempre a gente tem muita paciência, mas nesse momento a gente tem paciência zero, né? Então você tem que ter um nível de serviço altíssimo, né? É um grande desafio, né? Em deathcare, né? Acho interessante o termo healthcare, deathcare, né? Então, eu acho que, pelo menos assim, como cliente, eu percebi isso, essa visão de uma tentativa. Teve até uns casos que teve um problema, mas rapidamente foi recuperado. Alguém entrou no circuito nível 2, eu percebi essa atenção. Realmente, o processo é complicado, às vezes até a família dificulta um pouco a própria situação em si, né? E às vezes pode fazer tudo certo, mas a percepção é complicada, né? Como é que você vê esse desafio aí? O Grupo Zelo, na essência, foi uma empresa criada já com esse foco de resolver um problema relevante, uma dor relevante do cliente, né? Apesar de parecer clichê, todo mundo fala isso, toda parte de processo de inovação, toda parte de estruturação de negócio, a gente sempre escuta isso, né? Resolver uma dor do cliente, resolver um problema do cliente, tudo. Mas, de fato, na hora que você vê isso acontecendo em sua essência, o impulsionamento do negócio ele é muito rápido e muito claro. O Lucas Provenza, que é o nosso fundador e atual CEO, ele passou por uma experiência ruim, né? Infelizmente, não são todos, né? Mas existem agentes que se aproveitam dessa situação para vender ali um serviço, um produto mais caro que poderia, e ele vendo aquilo falou assim, não, pô, primeiro eu quero que quando acontecer isso com qualquer família, a pessoa não tenha nenhuma outra preocupação a não ser consolar seus entes queridos e tudo, e a gente tem uma possibilidade de fazer tudo por ela. E o segundo ponto é justamente tirar essa dor que é colocar a mão no bolso, porque a gente não para pensar o quanto custa, a gente não para pensar o quanto isso dá trabalho, e só quando acontece que a gente vai entender e pô, se arrepende de não ter se preparado para isso. Então o plano ele vem justamente para eliminar esse problema que existe no setor, infelizmente, que são de pessoas se aproveitando ou colocando um valor financeiro acima do mercado justamente por estar naquela situação. E por colocar uma proposta de valor diferente dessa, né, e realmente criar essa ruptura na forma de prestar o serviço no mercado, o Grupo Zelo já, desde o início, começou a ter notoriedade e chamou a atenção de um fundo de investimento, e isso, obviamente, acelerou demais o crescimento do grupo, via aquisição de várias outras empresas, então foram quase 50 empresas adquiridas nesses 6 anos, então imagina 50 culturas,
diferentes sendo absorvidas, 50 modos de operar, então, diferentes modos de operar. Então, de fato, vai ter um problema ou outro ali, mas a essência de prestar um bom serviço, de realmente o cliente não ter a dor de cabeça que se vê normalmente, é um valor principal aqui. E quando eu assumi o marketing, muito dessa essência já estava sendo transferida da Ducash, né, que é essa startup do grupo, para essa filosofia do marketing como um todo. A Ducash é uma plataforma de benefício em vida, então a gente entrega ali descontos na área de saúde, na área de educação, tudo justamente para democratizar o acesso a esses produtos e serviços para a nossa base. Então, tem realmente ali um apelo muito forte a esse cuidado com o cliente. E levando isso para o marketing, ele acaba sendo uma forma da gente alavancar essa preocupação, né? E fazer isso. Presente hoje em 14 estados e nessa capilaridade que eu disse de quase 50 empresas adquiridas, é um grande desafio, não tem como fazer se não for pensando formas diferentes, né? Então, muito da minha trajetória aqui nesse ano como head de marketing é justamente pensando como manter um marketing regional ao mesmo tempo que a gente tem uma marca nacional e um reconhecimento também de um produto e serviço que a gente não perca qualidade. E aí utilizo muito dessa minha experiência em inovação justamente porque a gente coloca ferramentas para rodar dentro do marketing que, de certa forma, você tem um olhar do cliente, você tem de que forma ele espera, mas também você precisa colocar tecnologia, você precisa colocar uma forma diferente para também alavancar. Porque senão a história de experiência do cliente fica muito pontual. E quando você fica pontual, você não consegue gerar valor numa base tão grande. Então, se você não associa esse desejo de uma proposta de valor diferente com uma tecnologia para fazer isso em escala, isso não vai ter um impacto, né? E também o contrário, pela minha experiência, eu vi isso muito acontecendo também, né? O marketing a serviço da inovação. Aqui eu falei muito da inovação a serviço do marketing, mas o marketing a serviço da inovação. Então, muitas das empresas que eu passei, né, principalmente numa base mais de indústria, não tem essa pegada, é muita tecnologia pela tecnologia. Esquece totalmente do cliente, esquece se isso de alguma forma vai facilitar ou se vai dificultar a vida dele, mas o principal, não pensa quando isso vai ao mercado. Eu costumava brincar quando eu estava com o P&D, muitos projetos tinham falhado, né? Ficava ali muito na pesquisa e não virava produto em si, e eu brincava que a galera tinha medo do projeto dar certo. Porque se desse certo, o que a gente ia fazer? Ninguém estava preparado ali para colocar um produto, não tinha esse skill. A galera de P&D, inovação, tinha o skill de desenvolver tecnologia, de pensar aquilo de uma forma diferente, mas colocar aquilo no mercado, esse skill não foi trabalhado. E as disciplinas de marketing ajudam muito nisso, né? Então, eu digo que todo projeto de inovação obrigatoriamente precisa ter um go-to-market, precisa ter ali um ponto final que é colocar aquilo no mercado, senão não é inovação, né? E as grandes empresas que colocam muito dinheiro e não se preocupam com essa parte acabam frustrando e depois falam assim, pô, eu vou descontinuar essa área de P&D, eu vou descontinuar essa área de inovação porque não está dando um resultado. Não, o resultado deu. Só não deu o último passo ali, que é colocar no mercado, que é o principal. E nisso, os profissionais de marketing, a disciplina de marketing, fazem muito bem, né? Então, hoje eu estou tendo a oportunidade de casar esses dois conhecimentos e eu acho que isso que está contribuindo para gerar muito resultado, né? E para finalizar esse ponto, e que ficou muito claro assim ao longo da minha carreira, é que a única coisa que é errada nessa história toda é pensar que inovação é marketing. Por incrível que pareça, muitas empresas, né, colocam, pô, a gente é inovador, a gente tem uma cultura centrada no cliente, tudo muito mais preocupado em fazer um
um branding em cima disso do que de fato ser, né? E aí, pô, vem crise, vem pandemia, vem qualquer coisa, são as primeiras áreas a serem cortadas ou a serem questionadas, né? Então, quando você tira isso, inovação não é para você se posicionar bem para o mercado, em termos de marca, inovação é para você sobreviver no mercado, isso muda muito o jogo, né? Legal. E eu estava pensando aqui, né? Você começou com a ciência da informação, né? Não sei qual que era a sua expectativa lá atrás. Eu também fiz engenharia de controle de automação, né? E trabalhei como programador. Depois virei casaca, fui para o lado da administração e marketing, né? E depois você estudou também. O que você esperava lá atrás, né? Voltando um pouco na sua trajetória, aí, o que você esperava quando você fez ciência da computação? Ciência da informação, na verdade. Eu comecei economia e lá eu tive a oportunidade de pegar uma tese de mestrado, assim, estava na biblioteca um dia, peguei uma tese de mestrado de um professor Rivadavia, na época, que falava sobre gestão do conhecimento. E Sim, aí, conheço ele. pois é, e descobri que ele era professor da universidade que eu trabalhava, ó, que eu estudava, que era o IBMEC. Aí eu procurei ele lá, conversei, falei, pô, me interessei pra caramba sobre o tema, e ele falou, olha, tem um curso na PUC, que é de ciência da informação, que é uma base sobre gestão do conhecimento. E aí eu falei, bom, realmente é o que eu quero fazer, fiquei muito encantado com o tema. Saí da economia, fui fazer ciência da informação, na época já pensando nessa mudança, né, de realmente uma tecnologia dominando vários processos, então a nossa capacidade de dominar a organização de informação, absorção de conhecimento e tudo seria um diferencial. E aí eu fui fazer. A partir daí eu já fui fazer estágio, já dentro de uma área de tecnologia, mas puxando a bagagem para a ciência da informação. E depois disso, eu segui uma trajetória muito grande de gestão, né? Porque acaba que as disciplinas de gestão estão muito atreladas ali à forma como você organiza, a forma como você né, estrutura ali indicadores, processos e tudo mais. E na medida que eu fui crescendo nessa parte de gestão, fui para São Paulo e, por acidente, caí numa área de P&D. Nunca tinha trabalhado com inovação, nunca tinha trabalhado com pesquisa e desenvolvimento, mas justamente por esse skill de desenvolvimento de negócio, de acompanhamento de metas, acompanhamento de processo, era justamente o skill que o diretor que me contratou na época buscava. E eu implantei todas essas metodologias dentro da área de P&D justamente para fazer projetos que estavam ali muito mais estudos, muito mais produtos inacabados para produtos que de fato iam ao mercado, né? Então isso fez com que a minha trajetória no setor de inovação começasse a crescer e dar resultado. Então foi muito um desejo de entender a gestão do conhecimento e acabou caindo ali na área de inovação e depois tudo fez sentido. Tá. A inovação é sedutora, assim, né? Mas É. às vezes eu percebo com pessoas que não trabalham com tanta inovação, assim, né? Eu vi um número hoje que no primeiro semestre a gente teve 423 mil empresas fechadas no Brasil, né? É claro que a gente está arrastando uma crise aí, não vamos falar de política, né? Mas é uma crise mundial também, o mundo todo está passando dificuldade, né? Uns países mais, outros menos, né? Mas ao mesmo tempo, eu percebo que da crise passada, né? Onde todo mundo ficava quieto, cortava custos e ficava ali, depois voltava, né? E agora a gente vê algumas empresas que estão indo melhor que as outras, fazendo a mesma coisa, às vezes, né? Aquele cara que fica quieto, só corta custos, corta custo de marketing, às vezes, corta pesquisa, corta outras coisas. Às vezes ele já não está no mercado, né? A taxa de mortalidade de empresa aí chegou a níveis gigantescos, né? Então eu queria que você me ajudasse a traduzir para a turma, assim, mais de uma forma prática, né? O que é a inovação no dia a dia? Que ferramentas são interessantes para a inovação? Quais metodologias, né? Como que uma área de inovação, né? Como que a empresa movimenta, né? O resto da empresa também, né? Todos os colaboradores. A inovação também, né? Porque se a gente não tem uma adoção interna, ela é complicada. Então, quais ferramentas e metodologias você acredita que são essenciais para a inovação? É,
é bem legal, cara. Justamente a tese de mestrado que eu defendi esse ano foi muito olhando as barreiras que grandes corporações têm em engajamento com startups, né? E acaba que tangenciou muito esse problema que a gente tem em falar em inovação em grandes empresas, médias empresas, de uma forma geral, né? Se a gente for falar no Brasil, a gente tem uma primeira dificuldade que é, de fato, a questão de recurso, né? O pequeno empresário ali, ele tem que escolher a alocação do recurso muito, assim, muito na mão ali, pô, tem um boleto para pagar, tem a folha para pagar, e parar, pensar e deixa eu colocar esse capital como risco, é difícil para ele, né? Então até é fácil de entender, mas quando você pega média e grande empresa, que o recurso está disponível, não deveria ser um problema, mas é. E muito vai nessa falta de estruturação, tanto de cultura quanto de pessoas. Ferramenta e metodologia, eu posso citar várias aqui, você tem Design Thinking, você tem Agile, você tem várias outras ferramentas e metodologias que quem bebe dessa fonte consegue entregar projetos de inovação de uma forma, né, muito melhor, mas quando você fala de cultura e de pessoas, é aí que o bicho pega. Nessa pesquisa que eu fiz, uma das principais barreiras, a principal barreira foi justamente comunicação disfuncional, que é a dificuldade das áreas se falarem. Então, essa informação não flui e aí a inovação para justamente por não ter colaboração ou por ter várias iniciativas iguais ou justamente por essas áreas não entenderem o propósito daquela inovação. Então, se você for pensar, a ferramenta de comunicação hoje é o que mais tem na firma, mas a comunicação ela depende justamente das pessoas compartilharem e buscarem isso, então tem esse aspecto grande. E também tem a parte comportamental, né? Eu vejo hoje, e não é uma crítica, eu sou muito a favor né, de buscar esse balanço da vida pessoal e da profissional. Hoje é difícil, né, desvincular as duas, isso está muito misturado, mas você vê movimentos de quiet quitting ou work your wage, são movimentos genuínos, entendo o porquê, entendo o propósito, mas se você for pensar pelo lado da inovação, eu fico preocupado, porque a inovação ela exige da pessoa um compromisso a mais. A pessoa, dentro de uma grande organização, para realmente promover a inovação, ele é um agente de mudança. Esse cara ele vai ter que despender mais energia, esse cara ele vai ter que entrar em conflito, ele vai ter que debater, ele vai ter que correr atrás de recurso, ele vai ter que vender ideia. Então, normalmente, quer dizer, na maior parte do tempo, você vai ter que fazer mais do que se espera de você. E aí, em movimentos como esse, que, como eu disse, concordo na essência, mas no resultado me preocupa porque eu não sei se isso de alguma forma vai afetar as empresas no que tange a inovação. Então, respondendo à sua pergunta, metodologia e ferramenta tem um monte, e a gente pode citar várias, mas o que eu acho que de fato muda o jogo é você conseguir colocar essa cultura, conseguir colocar uma atitude para a inovação dentro de grande empresa e aí está o desafio, mas é aí que é a chave para mudar o jogo. Engraçado, você falou uma questão aqui que me fez lembrar, né? Eu trabalhei, né, em grandes empresas até decidi empreender, né? E, e eu tinha esse pensamento assim, para que eu vou começar uma empresa se eu posso trabalhar numa marca estabelecida, capitalizada? Então eu vou lá para dentro e lá deveria ser, né, na minha inocência, né, um celeiro de inovação para você crescer. Você tem tudo ali, né? Você tem um produto, você tem dinheiro, você tem cliente, tem tudo, né? E às vezes a gente tem aquele receio assim, cara, vou criar uma empresa e, e daqui a pouco você engolido, uma grande empresa vai ver a oportunidade ali, né? Porque ela tem dinheiro, tem cliente, todo esse arcabouço aí, essas questões, né? E não é o que acontece, né? Então eu não sei assim, se é uma questão até de. Não sei, tá vazando muito barulho aqui, não?
Tá passando umas motos aqui que tá complicado, mas graças a Deus. Mas acaba que eu vejo que é uma questão de sobrevivência, né? Quando você está numa startup, né? E eu queria abordar esse assunto contigo, né? Eu vi que você citou, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, sobre ecossistema de startups, até dessa forma que a gente se conheceu, inclusive lá na Comgás, né? E, e eu vejo que a startup, por elas ter esse modelo mais lean, a equipe mais light, aquela coisa toda, né? Pô, não tem o dinheiro às vezes, né? Às vezes está correndo atrás para fazer. Mas é aquele dilema de do or die, né? Ou faz ou morre, né? Então não tem jeito, né? Médias empresas às vezes também, né? Tem que fazer, né? Eu não sei se eu sou referência, né? Porque eu acho que eu sou maluco. 50% dos nossos recursos aqui são voltados para a inovação desde sempre, né? Então eu converso muito com a turma aqui que a gente não está competindo com o mercado, a gente está competindo com a gente mesmo, né? A gente estava discutindo um processo hoje mesmo com a turma, onde eu falei, olha, hoje a gente já faz isso 40 vezes melhor do que o mercado. Mas a gente quer mais, né? Então, quer correr mais, quer fazer mais eficiente, mais eficaz e por aí vai, né? Por que será, assim, uma empresa grande, às vezes, ela só fala de corte de custos, de experiência do cliente, só fala em fazer um aplicativo, mas não fala em valor do cliente, às vezes delimita, né, o problema de forma errada, né? Acho que é um problema até design thinking. E o que é importante? Por que é importante, né? Assim, às vezes, talvez até mais ou menos respondendo aqui, conectar com startups, né? As startups, elas conseguem trazer esse tipo de cultura para dentro da empresa, porque parece que as pessoas às vezes têm que dizer, não quero mudança, aqui tá bom, né? Busquei trabalhar numa empresa grande até para estar mais seguro, né? Claro que não é, estou generalizando, a gente não está falando de todas, né? O Grupo Zelo é uma empresa muito grande, com uma visão totalmente diferente, né? A gente vê que tem algumas que estão aí, e o Grupo Zelo é um também. Então, assim, qual que é a importância de conexão, né? E como fazer isso também? Como que uma empresa conecta com startups de forma eficiente? Porque a gente vê também alguns desafios aí que não tem nada a ver, a gente participa, a empresa não consegue, ela finge que vai, né? Encaixa na incubadora, mas não vai. Então, assim, por que é importante participar desse ecossistema e o que a startup pode ajudar a grande empresa se unindo nesse ecossistema? Você trouxe vários pontos aqui que realmente a gente vê de forma muito frequente no mercado, né? O primeiro deles bom, você entra numa empresa e espera que ali vai ser um celeiro de inovação e as coisas não andam. E o primeiro ponto é justamente a versão a risco. A empresa grande, ela é treinada a ser avessa a risco. E por uma questão muito prática, né? Você é CLT, você não quer ser demitido. Para não ser demitido, você vai fazer o que está dentro ali do seu controle com menor risco e acaba que isso, numa proporção maior, a empresa acaba não inovando, né? Você tem um orçamento do ano que você precisa cumprir, você tem um discurso que você pode errar, mas se você errar de alguma forma, direta ou indireta, você é responsabilizado. Então, tudo isso cria uma cultura de aversão a risco, que você tem recurso, você tem pessoas inteligentes, pessoas competentes, mas que não tenham a coragem de inovar como uma startup. A startup, como você disse, ela não tem opção, ou faz ou morre. E isso, óbvio, leva uma agilidade muito grande e não tem o peso de uma grande corporação. Então, se ela errou, ela pivota, ela muda o sentido dela até acertar. E em grandes empresas não tem essa facilidade. Então, por isso são criadas nessas empresas áreas de inovação ou áreas de venture capital, justamente para fazer como se fosse um sandbox ali, falar assim, cara, desce para esse playground aqui você pode brincar. Mas a gente vê também que, pô, na prática, quem está ali naquele sandbox, às vezes as outras áreas olham assim, meio que, pô, aquela galera ali só fica pregando post-it na parede e isso não gera resultado, porque muitas das vezes também são pessoas que, pô, são muito criativas e tudo, mas não tem uma pegada de negócio ali para de fato transformar aquilo numa coisa que vai gerar resultado, né? Muito preocupadas em fomentar né, o assunto inovação, fomentar o ecossistema, mas não trazer o resultado dentro.
Então, essa dicotomia entre uma empresa que tem um recurso, mas é avessa ao risco, e uma startup que não tem recurso, mas tem muito mais coragem de fazer, seria o casamento perfeito, né? Mas o que você vê quando a startup ela entra muito dentro de uma grande organização, ao invés da grande organização aprender, muitas das vezes ela tenta ensinar. E é aí que mora o perigo, porque você mata a essência da startup, você mata justamente aquilo que fez ela chegar onde está, apesar de ter um longo caminho pela frente, mas isso acaba acontecendo infelizmente. Eu vi isso na prática quando eu soltei o programa de aceleração de startups lá na S. Na época foi o primeiro no setor elétrico utilizando recursos públicos. Então, pô, isso, a gente tinha uma grana muito grande, destravou uma grana muito grande para investimento em startup. E eu costumo brincar que, ao invés de ser o primeiro programa de aceleração, foi o primeiro programa de desaceleração, porque era para a gente fazer em 3 meses, a gente demorou quase 6 meses só para contratar a startup. E depois que ela entrou, tudo bem, a gente desenvolveu ali, mas ficou muito naquela do executivo falar, pô, não, não é assim, deixa eu te ensinar, aqui dentro funciona assim, não, meu cliente quer assim, mas, pô, não é isso. A gente puxou a startup justamente para esse olhar ágil, esse olhar mais próximo do cliente fosse absorvido e não o contrário. Então, essa primeira iniciativa, isso foi em 2016, ainda estava sendo, né, o ecossistema de startup ainda estava começando a se transformar, então foi um aprendizado muito cedo para mim. E isso fez com que eu levasse essa experiência para outras empresas e não cometesse esse mesmo erro, né? E, e olhando especificamente para a metodologia que a startup utiliza, né? Separando esse problema da união entre as duas, mas se eu pudesse elencar uma coisa, vamos falar assim, duas coisas que eu vejo numa startup que funcionam muito bem. Primeiro, a agilidade, essa coragem, mas a segunda é esse olhar muito próximo do cliente. Isso porque o feedback do cliente ele é de fato online, né? Muitas das vezes essa startup tem, se for uma startup B2B, ela tem 1, 2 clientes. Se for uma startup B2C, ela tem ainda uma base de clientes pequena. Então, qualquer feedback que o cliente dá, ele já pega aquilo e fala assim, opa, peraí, eu tenho que ajustar. Opa, peraí, eu tenho que ajustar. Então, a velocidade em que ela recebe um retorno do mercado e ela se ajusta é muito maior do que uma grande organização. Então, se a gente aprendesse com isso, né, eu acho que o problema de inovação das grandes empresas minimizaria muito. E aí, pô, tem empresas que investem rios de dinheiro em áreas gigantescas de experiência do cliente, e aí você vai perguntar, pô, como é que está o seu cadastro de cliente? O cara não tem um cadastro estruturado. O cara não, ele vai lá desenvolver um produto de inovação, mas ele não lê os comentários da rede social dele, ele não lê o que o cliente está dizendo para ele de graça e contrata uma puta de uma consultoria para fazer isso por ele. Então, esse, para mim, é um contrassenso. Né? E a startup ensina muito isso. Cara, o cliente está te falando que está ruim, toma uma atitude, né? E isso, infelizmente, as grandes empresas não fazem. Tem um ponto que você comentou aí dessa desaceleração. Eu já vi isso, eu acho muito perigoso, assim, acho que eu já vi startups que às vezes deslumbra, né? Uma grande empresa, não vou citar nome aqui, né? Que eu já vi acontecendo, pega a startup, promete mil coisas, a startup é aquilo ali vira a vida dela e para a empresa é simplesmente um projeto, né? Que ela às vezes adia, e aí a galera fica ali, aí modifica o cara, fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e no final, às vezes, não dá tempo da startup respirar e ela acaba quase morrendo ali, né? Eu já vi isso acontecer, acho perigoso. Também já passei por alguns programas de aceleração, assim, essas reuniões que tem às vezes, né? Também não vou citar incubadora aqui, mas que às vezes chega e ela não mapeou direito o que realmente você faz, fica te pedindo modificações, né? E graças a Deus a gente pode falar que não. Então ele se protegeu disso, a gente sai dessa, né? Assim, não dá, tá fora do meu foco, então eu vou embora. Mas a gente vê que muitas ficam reféns disso. O cara falou, pô, eu quero
Esse é um cliente, a única oportunidade que ele tem na mão, acho que isso é bem perigoso, né? Acho que as empresas né? grandes têm que tomar esse cuidado de absorver o que a startup tem de bom, mas não matar também o que ela tem de bom ali, né? Nesse ponto. Exato. Startup não é fornecedor barato, cara. Isso tem que estar muito É, claro. também acho que tem essa visão também, que é um perigo, né? Falar, vamos ver se a gente acha uma startup que cria um aplicativo baratinho em vez de contratar uma grande empresa que vai desenvolver, né? Eu acho que Exato. esse é o. Aí você matou a charada, né? Acho que é até uma falta de respeito com as startups. E eu já decidi, né, desde o início, fazer a empresa bootstrap, né? Tipo, vendendo. Cliente é o nosso financiador, né? Eu não consigo entender como que tem startup que só fica buscando investimento, como é que sobrevive, né? Só de investimento, só buscando investimento. Aqui o investidor é nosso cliente, então acho que esse é um grande drive mesmo, né? Tem um outro ponto, também quero entrar numa pergunta, mas um ponto que você falou muito legal, que eu acho que essa fica caçando cabeças dentro da empresa quando tem algum erro, né? E aí você tem uma pessoa dentro da empresa que está ali há alguns anos e ela erra, e para mim é uma oportunidade que você tem de aprender, né? Que ela vai aprender com aquele erro, não vai errar de novo. Se você chamar uma pessoa nova, ela vai errar de novo esse erro, né? Isso é loucura. Então, acho que principalmente no momento de crise, parece que está todo mundo na empresa olhando para que lado que corta, né? E querendo cortar cabeças, né? E aqui a gente tem uma política na One to One, da plataforma ASO, que a gente é brutalmente honesto nas reuniões, né? Às vezes dá umas arranhadas, mas a galera já está acostumada. A gente é honesto em relação ao processo, sem ser grosso, sem nada, né? Mas foi uma coisa que eu aprendi na indústria farmacêutica com uma oportunidade de trabalhar na Alemanha, né? A Alemanha, o pessoal até é muito grosso, né? Quebra o pau, depois vai tomar cerveja na hora do almoço de boa. Normal, né? Eu acho que a Alemanha, apesar de até para o mal ou para o bem aí por muitos anos que ela fez, eu acho que se eu fosse falar uma coisa que a Alemanha consegue se desenvolver muito, né? Acho que a maior economia da Europa, né? Deve ser ou já foi, né? Há pouco tempo. É isso, essa capacidade de expor os problemas e resolver os problemas. Muitas vezes tem um elefante branco dentro da sala, ninguém expõe, a bomba estoura, não pode errar, né? Então aqui a gente erra e erra muito. E às vezes a gente arrisca muito também. A gente pula do precipício e constrói um avião no caminho para baixo, né? A gente menos cada vez menos, né? Cada vez a gente se prepara mais. Mas já teve momentos, né, que a gente, pô, está desenhado bem, temos certeza que esse produto vai rolar, vamos embora, vamos construir, né? E graças a Deus até hoje tudo deu certo, né? Eu queria te perguntar, Alessandro, principalmente já que a gente está falando um pouquinho da plataforma ASO aqui, né, da One to One, da nossa experiência, né? Você teve experiência tanto utilizando a plataforma, tanto também com o projeto ASO junto com a One to One, né? Onde a gente fez uma pesquisa de mercado para a do Cash. Eu queria que você me contasse um pouquinho assim, o que foi o objetivo da pesquisa lá atrás, o que vocês estavam esperando, o que foi atendido, quais foram os insights. Conta um pouquinho esse case aqui para a turma entender um pouquinho o que pesquisa pode fazer a diferença aqui, o que a plataforma pode ajudar também. É, assim, eu enxergo pesquisa muito diferente do que ah, muitas empresas ou muitos executivos enxergam, né? Eles olham pesquisa, eu acho que assimilam aquela coisa grande, robusta, que você tem que fazer um puta de um escopo, tem que coletar uma porrada de informação, 3 meses analisando para chegar a uma conclusão que vai ser matadora, né? A pesquisa, eu acho que ela deixou de ser assim e ela, como eu disse, né, o que eu aprendi com a startup e o que todas as empresas devem aprender com a startup é a agilidade e essa velocidade de feedback. E o que eu vi na plataforma da ASO foi justamente a gente conseguir montar um formulário sem depender de ninguém, com perguntas simples e que a partir da resposta a gente consegue adaptar de novo a pesquisa, rodar de novo, a partir do feedback a gente reformula. O que eu estou querendo dizer? Deixa de ser uma pesquisa grande, demorada e cara que se espera uma resposta que vai, né, salvar todas as dúvidas e passa a ser uma pesquisa que você vai aprendendo ao longo dela, né? E foi bem o que a gente fez aqui na época. O nosso desafio era definir o posicionamento do produto da Ducash, e a pesquisa ela foi
construída, eu acho que a gente chegou a rodar 3 ou 4 versões dela, e ela foi construída na medida que a gente ia tendo as respostas, e no final dela incentivou até a mudança da marca, então a gente abandonou do cash e a gente abraçou do benefícios, justamente por entender que o nosso viés era bastante saúde, bem-estar, e isso muito mostrado pelos resultados do que a gente foi tendo. Então, essa facilidade de construir e, a partir da resposta, reconstruir, foi o que mais chamou a atenção do nosso time e por isso que a gente vem utilizando a ferramenta até então. E também a pesquisa, ela é sempre considerada ali uma forma acessória, mas nesse mundo que eu falei de grande empresa e também, bom, eu acho que para empresa de qualquer tamanho, a gente acaba deixando secundário, né? E a gente é educado a falar assim, pô, no mundo de startup você tem que ir lá testar, errar, pivotar, mas como eu disse, no mundo corporativo às vezes isso é muito caro. E uma forma de você testar, validar, é por pesquisa. Óbvio, você não vai ter o nível de certeza do que se você desenvolver e colocar aquele produto no mercado, mas você já vai diminuir um pouco a incerteza. Então, quando a gente fala de uma estrutura de aversão a risco, quando você coloca mais informações para aquela tomada de decisão, você, de certa forma, diminui a incerteza do executivo que está ali decidindo. E você fazer isso com uma ferramenta que te entrega a possibilidade de fazer isso barato e rápido, sem dúvida nenhuma, a chance de você ter sucesso nos seus projetos é muito maior. Então, eu enxergo hoje a ASO, né, a gente já conversou várias vezes sobre isso, é quase que um processo ongoing dentro da empresa, justamente entendendo não só quando a gente tem um desafio de lançamento, mas o desafio de entender como é que está, o desafio de entender o que precisa melhorar. E a última experiência que a gente teve, a mais recente, foi pesquisando aí o motivo de churn da nossa base, de novo usando, né, esse mesmo passo a passo, e se mostrou de novo muito efetivo, né? Então, só para fechar esse ponto, a gente precisa descaracterizar essa ideia que pesquisa é uma coisa grande, pesquisa ela pode ser feita rápida e ser remodelada na necessidade, não é uma coisa cara, e ela precisa ser utilizada não só quando você está ali estudando o mercado, querendo lançar, ela é utilizada em qualquer etapa de um ciclo de vida de produto, num ciclo de vida de uma jornada de cliente, onde você tiver o seu desafio principal ali. E eu acho que, às vezes, a gente vai conversar com alguns clientes, né? Você é um exemplo de cliente que a gente queria replicar em todos os casos, né? Que usa a plataforma, está conectado com o cliente nessa velocidade, né? Dentro do que a gente conversou. É um processo que, né, uns maiores utiliza, né? Para poder conectar, né, com os clientes de forma diária, rápida e tomar decisão, né? Eu acho que o brasileiro ainda toma muita decisão por só intuição, não que a intuição não seja importante, mas a intuição com dados, né? Acho que é até aquele caso, assim, quem estuda não faz papel de bobo, né? Mas quem faz pesquisa não faz papel de bobo também, né? De às vezes tomar a decisão errada ali só a intuição, né? Então é uma forma de estudar o cliente também, né? Acho que isso é importante dizer. Mas eu acho que essa visão dos grandes institutos aqui do Brasil, né? Que tem metodologias talvez muito atrasadas, caras, né? O cara pensa que fazer pesquisa é uma coisa difícil, né? Que vai custar mais do que o projeto, muitas vezes, né? E não, né? Por que não você mandar uma pesquisa ali para 5 perguntas, recebe 10 perguntas, volta, né? Você tem uma velocidade grande, você está conversando, você com centenas de clientes devolvendo e conversando ali, né? E aí você tem um lado muito tradicionalista de pesquisa. Mas isso é enquete, isso aqui. Hoje, no digital, né, você alcança aí 6 mil pessoas, né? A gente já teve case aqui, vamos fazer pesquisa de 40 mil, né? Teve cliente nosso que coletou 6 mil pesquisas em 5 dias, né? E aí dá 80% alguma coisa, você tem dúvida, 90% alguma coisa, né? Não tem dúvida. Em alguns casos, realmente precisa de uma metodologia um pouquinho mais ali estruturada, ponderação, né? Vai subir o indicador por acionista, esse é outro caso. Mas no dia a dia, né, a gente pode conectar e deve conectar, né? Então, só para reforçar um pouquinho o que você falou,
A gente está chegando aqui a uns 50 minutos aqui de call. Eu queria ir um pouquinho para o encerramento. O pessoal que está aqui também, queria agradecer, todo mundo aproveitar, né? A Elisa está aí, o Rafael, a Maria, a Ieda também, que já comentou aqui. Quem quiser dar um oi aí, acenar também, a gente fala aqui depois, mas a gente vai deixar aberto, é só um pouco tímido aí, vamos ver que aparecem algumas perguntas aí depois, né? Mas eu queria te perguntar, Alessandro, assim, o que você vê que é as principais tendências de inovação aí para os próximos anos, no Brasil e no mundo, né? Mas falando um pouquinho mais do Brasil aí. Eu acho que bom, não vai ser novidade para ninguém falar sobre inteligência artificial, né? Acho que o ChatGPT aí trouxe um novo patamar de inteligência artificial generativa, mas a gente vem falando de inteligência artificial há muito tempo, mas eu acho que o salto que se teve nos últimos 2 anos realmente coloca a gente à frente aí de várias mudanças que podem vir no mercado, né? Ainda muito se fala, pô, vai eliminar. Eu acho que é cedo para dizer. Está claro que o mercado vai mudar, algumas profissões vão mudar, mas essa capacidade de fazer pergunta certa, a capacidade de interpretação, a capacidade de associação e principalmente a criatividade, eu acho que isso é muito um fator humano, né? Você interpretar contextos, interpretar emoções e a partir disso fazer inferências, eu acho que ainda é uma habilidade humana. A gente não sabe se amanhã continuar sendo só nossa, mas ainda é. Mas inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, eu acho que é essa próxima fronteira. E uma mais de curto prazo é a inteligência conversacional, né? Eu acho que, e aí de novo puxando uma sardinha para a ASO, vocês exploraram isso muito bem. Você respondeu uma pesquisa que não é aquele formulário chato, mas é conversando, isso sem dúvida, impulsiona aí o resultado. Aqui também a gente tem investido bastante em inteligência conversacional. E também, ontem, eu participei do lançamento de uma startup que eu sou conselheiro, que utiliza a inteligência conversacional para entender o propósito de trabalho de colaboradores e tudo. E você vê que a taxa de adesão a esse tipo de ferramenta ela é infinitamente maior do que qualquer experiência de uso de app, né? Você tem aquele sentimento, por mais que seja um robô, você tem aquele sentimento que você está conversando e que você está trocando, e isso faz com que o engajamento seja maior. Então, essas duas, e eu acho que a concatenação das duas, né, inteligência conversacional e inteligência artificial, eu acho que é uma fronteira de curtíssimo prazo, que as empresas têm que explorar, têm que entender o potencial e entender de que forma consegue absorver isso nos processos internos e de atendimento ao cliente, que isso com certeza vai destravar muito valor. Acho que se focar, assim, onde ninguém estava focando, que era o entrevistado, né? As pessoas fazem um formulário chato, às vezes fazem um sistema que preocupa só em fazer um mega relatório lá, ou está focado em quem está do outro lado só construindo a pesquisa, aquela coisa toda, né? Então, hoje a atenção é um dos recursos mais escassos que a gente tem, né? E é interessante que a gente pegou algumas estatísticas que a gente viu que o ASO, as pessoas respondem de madrugada, respondem em 2 ou 3 momentos diferentes, né? Então, ele acaba Tem sendo isso, igual a gente né? está Ele é conversando hoje, né? assíncrono, mas com a experiência parecendo síncrona, né? É muito É, legal. como a gente está batendo papo assíncrono, de forma assíncrona desde manhã, né? A gente manda mensagem, tá sendo, tá, vai, responde, né? Então, é a forma que a gente comunica hoje com várias É. pessoas, né? Então, isso é uma coisa que a gente pegou. E o ponto que você falou de inteligência artificial, né? Eu também estava chamando a turma aqui para a gente conversar uma coisa sobre inteligência artificial, é que a gente usa desde 2017, né? A gente usou o Watson, está usando o ChatGPT, usamos do Google, usamos da Amazon também, né? A gente está plugado em todos. E antes era um diferencial usar a inteligência artificial, ainda é um pouco, porque, incrivelmente, apesar do ChatGPT ter popularizado, tem gente que ainda não acordou para isso. Então ainda está um pouco assim, se está usando ou não usando como um diferencial, mas eu acho que já vamos para a etapa do como, né? Como estar usando vai fazer a diferença, né? Então, a gente está com Bom, várias novidades aí que a gente já para poder implementar já diretamente na plataforma aí de IA, que eu não posso falar ainda, né?
Uhum. Mas ela está na rotina do dia a dia aqui. Para correção de código, a gente reduz bugs aí, né? O Lucas está aí online aí também, está aí utilizando bastante correção de código. Hoje acaba assim, tem um lado social também, né? Que você tirou quase que o emprego do desenvolvedor júnior, ele está batendo código. Que hoje ele resolve tudo, né? Tem umas camadas assim de trabalhos mais simples que vão deixar de acontecer, de existir. Hoje tem uma empresa que a gente estava conversando até de um outro projeto de IA aqui, né, que é onde mantém alguns outros projetos, e tem 12 pessoas executando um processo e não precisa de nenhuma mais. A empresa ainda vai manter duas porque está com medo, assim, vai dar certo, não vai dar, e já está dando, né? Olha o Lucas aí presente. O Lucas está sentando o chat GPT ali, a gente fez uma refatoração de código, de um código para o outro. Uma coisa que o Lucas tinha falado que a gente ia fazer em 2 meses, no chat GPT foi feito em menos de uma semana, em 2 ou 3 dias, né? Muito rápido. E é fantástico, assim, compartilhando a experiência, que às vezes você coloca o código não está errado, mas às vezes ele está fazendo alguma coisa que não é o que você queria. E ele sugere, ele fala assim, olha, se você não queria, não era que esse botão acendesse, alguma coisa assim, né? Ele muda isso. Daí, Alessandro, acho que caiu. Não sei se foi minha conexão. Vocês estão aqui? Eu que caí ou foi o Alessandro que caiu? Oi, tá me ouvindo? Ah, voltou. Acho que fui eu que caí aqui, deu uma interrupção, ainda bem que voltou. Faz parte do Instagram, da internet aqui, né? Mas eu acho que esse ponto é importante. Eu acho que quem não está nisso, tá? Acho que tanto a empresa quanto a pessoa mesmo não abriu ali um, um, não abriu um open, né, do chat GPT ali, começa a dar uma mexida ali, dar uma avaliada ali, acho que está perdendo tempo. É, Pelo menos tá para ter esse contato inicial, né? E eu sim. queria finalizar, Alessandro, fazendo mais uma pergunta, tá? Eu acabei dando a dica aqui da inteligência artificial, mas eu queria uma outra, assim, que é em relação à inovação, voltando assim, porque inovação ainda é um pouco tabu, tá? As pessoas acho que não pensam em inovação como um processo, não tem um orçamento, agora estamos livres de sexta à tarde aqui, vamos pensar em inovação. E não funciona assim, né? Então, uma empresa hoje que está pensando em começar a inovar, ou uma pessoa, um profissional, o que ele precisa, assim, para começar? Ele não sabe onde começar e onde que ele começa. Se fosse para fazer uma coisa para começar. Antes de responder a sua pergunta, só voltando bem rapidinho no assunto de inteligência artificial, que eu lembrei uma frase de um CIO, amigo meu, cara brilhante, assim, genial, e ele falou: eu estou gostando de inteligência artificial porque está resolvendo minha burrice natural. Então, cara, isso para mim, eu falei, pô, não tinha parado para olhar, e o cara é fora da curva, assim, né? Mas, bom, voltando à sua pergunta, para começar, é sempre começar olhando para o cliente. Não tem. Sei que isso todo mundo escuta, mas infelizmente a galera não acredita, né, e não faz. Se, se a gente está falando de pouco recurso, o melhor caminho é você entender de fato o que o seu cliente quer, o que precisa mudar, que aquilo vai ser o seu driver de inovação incremental. Em inovação incremental você tem um risco menor. Quando você está numa grande empresa, você não vai fazer uma aposta grande e vai colocar né, um grande volume de recurso e depois, se isso der errado, é óbvio que você vai ser questionado. Então, quando você puxa do cliente, faz qualquer tipo de ação, seja uma transformação de processo, ou seja, a incorporação de uma nova tecnologia, mas que traz um resultado direto para esse cliente, a chance de você resolver problemas de outros clientes nessa mesma situação é grande. Isso traz uma inovação, seja dentro da empresa, seja dentro do setor, mas com um risco muito menor. Então, esse driver de olhar primeiro para o cliente, a partir dali pensar numa situação nova, é o primeiro passo. E aí eu não falo de tecnologia, não falo de muito recurso, né? Hoje, as ferramentas de marketing digital dão a possibilidade de você inovar em posicionamento, inovar em divulgação do seu produto com um investimento baixíssimo. Você consegue chamar atenção com isso.
Então, não é uma questão de recurso, é realmente uma questão de olhar. Mas quando a gente vai falar de uma inovação que é mais o que a gente chama de technology push, né? Você tem ali um desenvolvimento grande, uma puta de uma tecnologia, e você vai colocar isso dentro de casa, aí sim você tem um volume grande de recurso, eu não começaria por aí. De fato olha o cliente, o que, que ele precisa, resolve essa dor com o recurso que você tem disponível e a partir dali, isso acertando, você tem a condição de escalar com um risco muito menor. Legal demais. Você falou uma coisa assim, né? Não come... A inovação não começa na tecnologia, né? Eu acho que tem gente que fala assim, tem gente que fala, "Ah, e aí, como é que tá os processos de inovação? Ah, pois é, estou tentando falar com a TI. A TI é o que está mais longe do cliente ali, né? Eu tenho que buscar entender o cliente, entender a demanda, né? Não é, vou fazer um aplicativo, né? Chama a TI para fazer o aplicativo. Vamos escrever o aplicativo aqui, mas não fez uma pesquisa, não buscou, não sabe para quê, não criou proposta de valor, né? Então, acho que isso é importantíssimo, né? A gente criar essa conexão, né? Essa empatia, esse início. Estamos chegando aqui 1 hora, Alessandro. Queria já fazer o encerramento, né? Pedir, se o pessoal tiver alguma pergunta, quiser enviar aqui, gente, agora. A gente já aproveita o tempo do Alessandro. Eu acho fantástico, achei fantástica a nossa conversa, é uma mensagem muito boa. Eu já estou inspirado aqui a inovar mais ainda, né? Tem que segurar um pouquinho, né? Porque a gente é bem maluco, mas eu acredito que Já inspirou nova várias demais. pessoas também. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem que frear e falar, peraí, vamos ajustar, fazer um housekeeping, né? Dar uma arrumada na casa aqui, porque se você muda muito, acaba também sendo um risco ali, né? Mas eu acho que a maior parte, né, das grandes empresas precisa cada vez mais botar o pé no acelerador mesmo, principalmente. E eu acho fantástica essa nossa conversa, porque ela não está em livro nenhum. É a sua experiência, né, Alessandro? Então, assim, é uma coisa que você botou em prática. O que me inspira em fazer essas conversas aqui é muito da época que eu estava na faculdade, né? Assim, os alunos gostavam que eu falava, mas era só eu que tinha experiência. Os outros professores muitas vezes não tinham. E a gente fazia eles falavam muito, né, algumas pesquisas que a gente fez também em algumas universidades, é que eles querem professores com mais experiência, né? E às vezes você, apesar de ter feito mestrado, eu também falta de tempo, a gente não consegue ir para dentro da universidade. Então, eu acho essa conversa fantástica por causa disso. O Lucas mandou uma pergunta aqui, né, que é como ter certeza que a inovação está indo no caminho certo? Responde para a gente, Alessandro. É, Tem alguma métrica, alguma coisa? Como é que é a métrica de inovação? Essa é difícil, hein? Existe essa é difícil, algum cara. indicador? Ah, mas a pergunta, na essência, ela já é difícil, né? Porque a inovação, ela pressupõe certeza. Então, você não vai ter certeza em nenhuma parte do processo, né? Mas que você acha ali que deu certo, às vezes você está no início ou na metade do caminho ou chegou no final e você não sabe, né? Tem várias startups aí que fizeram recentemente IPO, foram ao mercado, pô, foi lá, bateu o sino e a ação derreteu, né? Então, é difícil falar de certeza em processo de inovação, mas KPIs, sim. Né? Eu acho que não deve ser, apesar do KPI financeiro ele ser importante, né? Porque no final quem libera recurso, ele te pergunta sobre o retorno, ele não deve ser o principal. Então, as métricas eu quero resolver um problema do cliente. Então, deixa eu olhar o NPS, deixa eu olhar o CSAT, deixa eu ver como é que está, né, se de fato eu estou melhorando aqui, né, a métrica certa. Se eu estou falando de uma inovação de processo, deixa eu ver se eu reduzi o lead time de entrega do meu produto, se eu reduzi o meu custo de produção. Então, o resultado da sua inovação na métrica do seu objetivo é por onde eu iria. Né? Agora, mensurar ROI, você tem um risco muito grande, o seu diretor financeiro, o cara que libera a grana vai exigir isso de você, você vai precisar fazer para poder liberar recursos, mas eu sou relutante quanto a isso, porque você só favorece a questão de ser avessa a risco, a testar somente coisa ali dentro né, do seu campo de atuação, isso é ruim para a inovação. Dá para ter certeza de um resultado? O Germano mandou aí. Quando você pode dar Cara, certeza de um resultado? Nunca, não, sempre, não às vezes? dá. Cara,
Como eu disse, assim, se você está num processo de inovação e está buscando certeza, sim, dificilmente vai ser um processo de inovação. É um processo, no máximo, melhoria contínua ali, está dentro do seu nível de controle, você sabe que realmente se apertar aquele parafuso a eficiência melhora, mas de fato inovação, que você vai criar ali uma nova forma de fazer, uma nova forma de pensar, um novo produto, um novo mercado, se você está buscando certeza, dificilmente vai ser o caminho da inovação. Eu acredito que inovação é uma solução de um problema complexo, né? Diferente de você chegar e falar assim, vamos vender mais. Então aumenta, sei lá, a verba de marketing, publicidade, contrata mais vendedores, faz mais mídias sociais. Tem, às vezes, já a empresa já tem algum momento ali que ela consegue fazer aquilo. Mas quando você pergunta assim, como que aumenta o valor para o cliente? Né? Então, acho que tem esse ponto. E muito... Você pode ter a certeza do objetivo, né? Mas você nunca vai ter a certeza se aquele é o caminho para atingir o Sim, objetivo. É sempre hipótese. Projeto de sim, inovação é hipótese. Você fala assim, eu acho que eu vou conseguir resolver esse desafio assim. Aí você vai lá e testa. Deu errado, você vai testar a segunda forma. Deu errado, você vai testar a terceira. Aí sim. na quarta, o diretor financeiro fala assim, cara, acabou essa brincadeira, né? A gente Mas bom, faz parte. teve a presença, está com a presença aqui, comentário do Luiz, que é ilustre aqui, meu mentor, meu primo, que eu me inspira muito aí, já teve vários anos de Fiat, Chrysler, já trabalhou nos Estados Unidos aí, trouxe a Jeep para o Brasil, trabalhou até na área de energia também na CEMIG, né? Ele falou ali que as ganhos qualitativos e quantitativos provocam crescimento e longa vida ao negócio, né? Eu acho interessante porque, assim, também o risco de não inovar é muito grande também, né? Você não seguir, né? Pegando um exemplo aqui de uma empresa muito conhecida, né? Vou falar aqui, né? Que é o Ibope, né? E todo mundo falava, tá dando Ibope, virou até a Gillette, aquela coisa toda. O Ibope inovou nos anos 80, botando uma caixinha na casa das pessoas para medir 50 mil pessoas o que elas estavam assistindo, né? E até hoje tem essa medição de pontos do Ibope aí, de outra forma, né? Hoje as TVs acabam aí, as TVs já sabem quem está assistindo de forma mais eletrônica ali, né? E depois dali não inovou mais. A empresa foi, né? E hoje, não sei se a galera sabe, né? Isso é notícia, é público, o Ibope acabou, né? Eles viraram IPEC lá, a empresa foi sucateada lá, largaram, etc., e virou outra, né? Então, acho que também você tem É, o custo de oportunidade de não inovar, né? exato. Não, a única certeza aqui é que você precisa inovar. Eu acho que esse ponto é indiscutível, né? Sim, Mas você buscar certezas em processo de inovação, né? Pô, eu vou inovar porque eu quero ter certeza que isso vai gerar um aumento de vendas. Cara, às vezes não vai. Ou não vai gerar o tanto que você espera, ou eles não não vai medem gerar, ou o talvez vai resultado, né? gerar mais do que Retenção de você clientes, esperava, né? né? É, É, exato. é isso aí. Alessandro, obrigado mesmo, cara. Acho que foi um conteúdo denso aqui. Tem muita gente que assistiu em primeira mão, né? A gente vai repostar depois aos poucos aí, também em cortes, né? Mas quem está aqui já viu em primeira mão. Te agradecer mesmo pelo tempo, por compartilhar o conhecimento aí com a gente. E foi Eu que agradeço. muito bom mesmo. Gostei muito do Eu que bate-papo. Espero ter agradeço, cara. encerrando aqui, porque senão a gente fica 3 horas batendo papo, né? Igual a gente já ficou aí várias vezes. É, Mas é só para a gente deixar mais objetivo aqui para a turma, mas depois a gente volta, continua conversando aí também, viu? fechado, cara. De novo, você sabe que eu sou seu fã aí. Parabéns pela iniciativa. Obrigado aí pelo convite. Tô... Quando você me chamou aí na minha rede social, aumentou já 20% meu número de seguidores. Então já foi um ganho para mim. E, pô, estou aqui, ó, Ah, com tá com essa a canequinha. Estou me canequinha do lado, sentindo no legal. Jô Soares. É isso A aí, gente fez cara. Valeu, essa foi ótimo. canequinha foi edição limitada aí, o pessoal tá doido atrás né, da canequinha. Vou, Isso aí. vou vender então, cara. Não, a gente não pode segurar aí que essa edição limitada, vai ter, talvez não tenha mais, vamos pensar aqui. Valeu, meu amigo. Boa. Valeu. Obrigadão, viu? Obrigado, gente, quem Obrigado está aí a você. assistindo até agora. Obrigado, Giovânia, o Gera aí que chegou, né? Geraldo, galera aí toda, viu? Obrigadão mesmo quem ficou até aqui. Valeu. Até a próxima Valeu. aí. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.